Olá, seja bem-vindo a mais um A Luz do Evangelho. Hoje, mais uma vez, dando continuidade no livro Palavras de Vida Eterna, hoje falaremos do capítulo 33, Acalma-te. E Emmanuel nos traz uma frase de Jesus: a Deus tudo é possível, em Mateus 19, 26. Quantas e quantas vezes nós estamos em situação de desespero? Nós acreditamos que alguns problemas são insolúveis. Muitas vezes dificuldades para a gente finalizar alguma coisa e nós nos inquietamos. E Emmanuel, analisando essa passagem de Jesus, nos traz a visão de que existia um método para a gente seguir, para ouvir Deus, para ouvir esse chamado, essa inspiração, que é nos acalmar. E isso não é simplesmente poético, mas uma forma como funciona a comunicação com os espíritos, a comunicação com a espiritualidade, a comunicação com Deus, que nós precisamos criar a sintonia. E para isso, para a gente começar, passar já a bola para o Dr. Aguinaldo, para a gente já trazer esse assunto muito interessante. Eu sempre digo que a calma de um é a calma de todos. O desespero de um é desespero de todos. A menos que tenha alguém mais lúcido, né? Que pode abstrair-se desta acalmia que desejável e que não é conseguida, mas em tese, quando uma pessoa descontrola, às vezes ela descontrola o ambiente e gera problemas graves. E Emmanuel vai falar para nós que o universo é calmo, é tranquilo. Toda a natureza é muito tranquila, salvo determinados momentos em que o plano maior, ou seja, a divindade, acha por bem ter alguns tsunamis, algumas tempestades, mas em tese, se a gente olhar a árvore, ela está tranquila, com aquela movimentação lenta pelo toque do vento. Se a gente observar a Terra, ela está ali calma, receptiva para atender os nossos anseios. Uma árvore, por exemplo, que fica ali o ano inteiro preparando para nos dar um fruto. Então, a natureza é extremamente calma. Os animais são muito calmos. Eles ficam pachorrentamente pastando, se alimentando, convivendo, até mesmo com as suas proles. Então a natureza é calma, mas o homem, ele faltando principalmente esse equilíbrio pela fé, ele se desestrutura frente ao inusitado, uma situação desagradável, alguma coisa que aconteceu de momento, e a pessoa acaba se perdendo emocionalmente no contexto. E Emmanuel está chamando a nossa atenção para a gente manter a calma. Da mesma forma que vem a nuvem e às vezes esconde o sol, ela passa. E o sol brilha novamente, colocando a luz a nosso favor. Então, tudo passa. Está lá em Eclesiastes que tem momento da gente nascer e momento da gente desencarnar. Tem momento de ficar doente e momento da gente ficar curado. Tem momento de chegar e o momento de ir embora. Então tem os momentos que vão acontecer inexoravelmente. E a gente precisa estar mantendo essa calma. Porque o pessoal hoje está muito ansioso, querendo que as coisas aconteçam depressa e quando acontece, fica no desespero. Então, né, Rodrigo? O que a gente pode estar fazendo para manter essa calma? Pois é, e doutor, é interessante que muitas vezes a gente fala, parece um clichê, né? Temos que ser calmos. Ah, ser calmo por quê? Calmo tem que ter um motivo. Então o Espiritismo, ele é muito claro quanto às informações que ele traz. E nós temos todo um estudo que fundamenta essas coisas. Mas a gente pode olhar um caso muito simples, que é muito conhecido, que é o da mulher hemorraíça. Que imagina só a situação. Jesus está passando. Imagina o fervo de gente. Todo mundo empurrando, apertando e todo mundo tocando ele. Aquela bagunça, ou seja, não tem calma nenhuma ali.
Mas ela, tendo mesmo ali 12 anos já com hemorragia, né, tendo gasto todo o seu dinheiro, tendo ficado isolada, feito todo tipo de tratamento para poder tentar se curar e não ter conseguido, sabendo que Jesus ia passar ali, colocou na sua mente, não, eu vou tocá-lo, eu vou chegar ali perto dele que eu vou me curar. Fé, foco e propósito. E ela, vendo a situação, contrariando tudo que era permitido na época, porque não era permitido ela tocar ninguém, porque todo mundo seria impuro mediante as leis judaicas, né? E basicamente ela ignora tudo. E no meio daquele caos, daquela bagunça, daquele fervor, ela focou, simples e objetivamente. Eu tenho que tocar a borda do manto de Jesus. E ela vai focada, 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 e quando ela toca, Jesus para, fala, opa, alguém me tocou. Aí todo mundo, não, tá todo mundo te tocando? Não, alguém me tocou porque saiu de mim uma virtude. Ou seja, isso é tão verdade que se fosse Jesus curando ela, teria o foco de Jesus, mas não, o foco era só dela. Todo mundo estava ali sem quietude e ela era a única pessoa quieta, focada e concentrada numa sintonia com o universo ou com Deus, que a hora que ela tocou Jesus, ela arrancou, vamos dizer assim, um poder, uma virtude de Jesus e se curou na hora. Se isso que nós estamos falando não fosse verdade, isso jamais aconteceria. Então ela era a única que estava em foco, ela era a única pessoa que estava ali concentrada, quieta. Então se ela tivesse em desespero, no meio daquele alvoroço, provavelmente ela seria só mais uma no meio de todo mundo. Então perceba como esse foco e essa calma ela é importante e ela acaba virando um método que é o que o Emmanuel nos traz. Quando nós temos algum problema insolúvel, você fica ali faz 30 dias que não tem solução. A partir do momento que você esquece aquilo, de repente num sonho, você se acalma, tem um encontro com alguém que te traz alguma informação, ou você chega no estado de calma onde recebe uma instrução do amigo espiritual, e aí vem aquela ideia, você fala, nossa, como eu sou inteligente, né? Resolvi. E não, foi um momento onde nós nos acalmamos e ouvimos o universo, ou os espíritos, ou seja lá quem a gente queira dar o nome. Então depende de nós. Então isso passa a ser não só um clichê de você tem que ser isso, mas passa a ser uma metodologia. Muitas vezes esses problemas nós não temos a ideia de que eles podem ser resolvidos. Muitas vezes nós temos a ideia de que aquilo é impossível acontecer. E Jesus nos mostra em diversos casos que tudo é possível, justamente quando ele traz que Deus tudo pode. Se nós formos analisar um elemento importantíssimo para a nossa acalmia, para a gente viver calmamente, seria a convicção da paternidade divina. Nada acontece para nós que não seja para o nosso bem, porque tudo o que acontece tem o aval de Deus. Segundo Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem que Ele queira. Então, Ele sabe muito bem do que nós precisamos passar. E nesse momento, às vezes a pessoa se perde na trajetória e até mesmo faz uma rogativa sem sintonia. Meu Deus, me acuda, me salve. Quer dizer, às vezes a salvação dessa pessoa está em olhar um elemento que pode ser usado para defendê-la. Mas a pessoa sai, como o Rodrigo mesmo disse, do foco e acaba complicando mais ainda. Eu que milito na área da cirurgia, quando a gente está operando e tudo correndo bem, a gente pode até não ficar tão focado, porque é quase que automático, nós já fazemos pela experiência. Mas quando tem uma coisa que não está bem, eu vejo muito isso, às vezes até outros colegas, eles ficam nervosos, começam a brigar com a instrumentadora, começam a brigar com o auxiliar, às vezes quer transferir a responsabilidade do que está acontecendo para a equipe que está ali. E eu acho que nesse momento é hora da gente manter a calma, porque se nós mantivermos a calma, com tranquilidade, procurando resolver ali com serenidade, trazemos tranquilidade para os circunstantes.
e ali tudo acaba convergindo para a resolução. Mas se nós ficarmos apavorados que estamos ali realizando a operação e transferirmos para os partícipes da cirurgia, nós geramos um problema de extrema insegurança, de insatisfação, às vezes até de briga, quando bem da verdade a calma seria o melhor recurso para resolver aquele problema. Eu estou falando de uma cirurgia, mas a gente pode ver, se a gente vai fazer um alimento, cozinhar alguma coisa, e a pessoa está nervosa, está tensa, acaba queimando a mão, cortando o dedo, e vai gerando problemas. Então, esse foco, a gente estar calmo, tranquilo, sereno, é fundamental para que a gente tenha essa assistência e a proteção do plano espiritual, que está sempre voltado para nos atender. Deus vai sempre na frente, abrindo os caminhos, nós vamos atrás. Agora, essa certeza de Deus em nós, trabalhando a nossa personalidade, dá uma tranquilidade para a gente enfrentar qualquer situação. A perda de um ente querido, a perda de um objeto, um acidente que aconteceu, e a gente tem que manter a calma. E quase sempre, tem uma poesia, não vou decliná-la aqui agora, que fala a bênção do mal menor, né? Onde a Maria Dolores fala que quando acontece uma coisa conosco, certeza é a bênção do mal menor. Porque se Deus não houvesse de misericórdia e deixasse a coisa acontecer, seria o desastre do mal maior. Então, quando a gente entende isso, que acontece alguma coisa, a gente para, ora e agradece. Mesmo que seja uma situação difícil. Agora, o que naturalmente acontece quando acontece alguma coisa desastrosa? A gente começa a chincalhar, começa a blasfemar, e aí complica muito o ambiente que está à volta. Então é importante a calma, a serenidade. E um detalhe, é um treino, não é, Rodrigo? É um treino. E o senhor falando principalmente aí do alimento, né? Eu lembrei de um caso de um amigo nosso, já desencarnado, o Oswaldo Cordeiro, de Mirassol. Nosso amigo. Nosso amigo, muito amigo do Chico também, né? E ele, no centro de Mirassol, eles produziam uma pomadinha, Vovô Pedro, que era base de parafina. E ali tinha uma situação bem interessante. Quando fazia uma prece inicial, tinha uma tintura. Tinturas são os componentes químicos ali extraídos das plantas. Então eles faziam uma prece e depois da prece aquilo dobrava de tamanho, como se estivesse realmente incorporando os componentes espirituais, né, que se materializassem ali. E a partir disso começava o processo da produção da pomada e vai fogo, porque é parafina, quente, e tinha que ficar mexendo até dar o ponto. Só que acontecia que quando a pessoa não estava concentrada, quando ela não estava em paz, não dava ponto. Então tinha gente que ficava ali, ó, horas mexendo e não dava ponto. Aí trocava a pessoa e uma outra pessoa que mexia 10 minutinhos e dava o ponto na pomada. Então olha só como até nesses momentos é importante essa serenidade. E voltando para Jesus ainda, nós temos diversos casos onde Jesus demonstra isso na própria citação do Emmanuel, no início, né, que ali em Mateus 19, 26, vem um rapaz e pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus falou: ó, larga tudo que você tem e me segue. E ele, desesperado, falou: não tem como. E ele vai embora e deixa Jesus para lá. Porque qual é a inquietação dele? É o dinheiro, é o medo de perder, é o medo de não ter a posse. Imagina o turbilhão. Então, quantas vezes nós temos na nossa vida inquietações por causa de bem material? Por conta de dinheiro, por conta de não perder o que já tem, por não perder o status. Isso é inquietação. E aí os discípulos ficam apavorados, falam: meu Deus, mas se ele tem que largar tudo então para ganhar o reino dos céus, quem que vai ganhar esse reino dos céus? E Jesus falou: ó, calma, que isso daí é só para que vocês entendam que para Deus tudo é possível. Então as pessoas precisam estar concentradas, elas precisam estar focadas. Como ele não estava focado e tinha muita turbulência na cabeça, ele não entendeu a grandeza do convite de Jesus e deixou passar a oportunidade.
Então nós, principalmente nesses momentos, a gente precisa ter esse foco. Outro caso de Jesus, quando ele está lá no barco, dormindo, começa a tempestade, todo mundo desesperado, todo mundo correndo risco de vida. E aí acordam Jesus e Jesus fala, mas por que vocês estão apavorados? E aí ele dá uma ordem e tudo se acalma. Então Jesus traz diversos e diversos exemplos. Marta e Maria, quando Jesus está ali conversando, Marta desesperada, tentando fazer as coisas de casa, tentando resolver ali, colocar comida para um, servir o outro. E Maria sentada do lado de Jesus, com o coração aberto a ouvidos, esperando as mensagens de Jesus. E Marta chama atenção, fala, Jesus, fala para Maria me ajudar. Aí Jesus dá aquela lição de que Maria escolheu a parte boa, porque ela está focada no aprendizado. Já Marta estava ali toda atribulada. Então Jesus traz esses exemplos, e o maior deles no final, quando ele, diante de Pôncio Pilatos, aquele fervor de gente, aquela gritaria, todo mundo ali, né, instigando a morte ou não, Pôncio Pilatos sem saber se absolvia, se condenava, tentando tirar de Jesus de alguma forma, algum motivo para ele absolver, e Jesus sereno, controle da situação, sem se exaltar, dizendo ali que ele estava, né, a serviço do Pai. O Pai sabia exatamente o que tinha que acontecer. Então essa serenidade são para poucos. Por isso que é muito difícil. Mas é o caminho que a gente precisa buscar, né? Você está falando de Jesus, Rodrigo. Eu lembro de uma cena muito interessante, quando ele foi preso, né? E os discípulos estavam dormindo. Quer dizer, não estavam atentos. Jesus pediu, olha, vocês fiquem aqui e eu vou fazer uma oração. Quando Jesus volta, estavam os três dormindo, João, Pedro e Tiago. Aí ele, mas vocês nem nesse momento que eu peço para vocês ficarem em vigília, vocês não ficam? Tá bom. Foi para lá. Quando ele voltou, já voltou preso, porque o Judas o entregou para a polícia do templo. E nesse momento, os discípulos acordaram apavorados, nenhuma calmia, não estavam calmos, apavorados. O que o Pedro fez? Tira a espada e corta a orelha do soldado. Que foi um ato, não é de coragem, não é um ato de coragem, é um ato de medo mesmo. Em tese, poderia até ser uma covardia, não uma coragem. E Jesus, vendo aquilo, na mesma calma de sempre, falou, Pedro, embainha a tua espada, Pedro. Quem fizer perecer pela espada perecerá. E fez uma coisa, naquele momento focado, pega a orelha, que deveria ter caído, ou pelo menos ficou presa ali, que não decepou totalmente, e cola novamente a orelha. Eu fico pensando, naquela época, para um soldado romano receber uma agressão, não tenha dúvida, a represália era imediata. E Jesus, percebendo isso, sabia tudo, né? Colou a orelha. Falou, pelo menos isso o soldado não vai se indignar contra o meu discípulo, que era o Pedro. E deu esse conselho para o Pedro. Pedro, não faça isso, não vai resolver, vai criar um problema para você, Pedro. Então, a gente vê muitas pessoas que deixam de imediato tomar conta pelo inconsciente, porque o consciente é aquela mente nossa de relação. Eu tenho consciência que eu devo fazer isso. Mas quando surge uma coisa que contraria a nossa vontade, o nosso desejo, o que acontece? O nosso inconsciente vai devolver para nós aquilo que nós arquivamos durante a nossa vida espiritual, que pode estar no inconsciente atual ou no inconsciente de profundidade. E nesse momento, então, o inconsciente assume o comando. E às vezes, por mais que a gente queira manter a calma, vem aquele furor e a gente acaba agredindo, violentando, né? Por isso que o Sêneca e o Milton, pensadores da antiguidade, diziam que a nossa mente é um terreno cultivável. Se nós não cultivarmos-lo com ervas
boas, vão nascer ervas daninhas. De qualquer forma, vai nascer alguma erva naquele terreno. Agora, o cultivo é do dono do terreno. Então, a nossa mente é nossa mente. Nós é que vamos colocar os pensamentos. Se a gente trabalhar a nossa mente para sermos calmos, buscarmos a verdade que liberta, buscarmos informações do Evangelho que nos apacenta, nos tranquiliza, buscarmos conversa com pessoas equilibradas, nós vamos adquirindo essa calma. E por mais que aconteça coisas indesejáveis, a gente mantém a calma. Agora, quando a gente não tem esse preparo, por um mínimo desgosto, é capaz de a gente incendiar o mundo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar o nosso consciente. Porque tudo que passa pela nossa consciência vai para o inconsciente profundo. E o inconsciente tem domínio na nossa vida em 80%. Por isso é que o Paulo falou, infeliz homem que sou. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Ou seja, a nossa consciência é de fazer o certo, mas vem o inconsciente com um arquivo ruim, péssimo do passado e manda na nossa vida de relação em 80% e a gente acaba fazendo aquilo que a gente não gostaria. Por isso é que a nossa mente inconsciente age em 5 segundos. E a gente sabe daquela historinha, conta até 10. Porque se ela age em 5 segundos, se nós contarmos até 10, já prevalece a nossa consciência. Não, analisando isso, eu não vou fazer. Então, os 10 segundos são importantíssimos para nós tomarmos a decisão. Porque nesses 5 segundos, o inconsciente assume. E se o arquivo não é bom, nos coloca numa situação embaraçosa. E essa consciência, né, doutor, ela é extremamente importante e individual. Isso significa que inferno, céu, só existe pela consciência. Umbral só existe porque ali é uma prisão psicológica. Ninguém te aprisiona lá, você é aprisionado pela consciência, pela cobrança, por aquilo que fez. E veja como é interessante a coisa, né? Independente do lugar onde a gente esteja. Essa semana, conversando com uma amiga, ela relatou que foi para Aparecida do Norte visitar lá a Basílica, né? E está tendo um acontecimento lá agora que tem uma porta principal que é aberta a cada 25 anos. Então as pessoas, e está aberta agora, e as pessoas vão lá, participam lá da missa e depois elas querem tocar nessa porta para pedir alguma coisa, para agradecer alguma coisa. E quando abriram, diz que as pessoas se juntaram de tal forma que uma começou a agredir a outra. Uma começou a brigar com a outra. Começaram a passar por cima das crianças e aí o povo desesperado gritando porque estava machucando e as pessoas não queriam sair dali. E um olhando para o outro falando, se vira, você não entrou aí? Um absurdo. Então, assim, ela falou que foi a pior experiência da vida dela, com o filho dela desesperado ali, sendo pisoteado. Então, dentro de uma igreja onde as pessoas foram para orar, tem uma situação dessa, uma ação dessa. Então, veja o que é esse conflito. Ou seja, você pode estar no melhor lugar do mundo, se a sua consciência não estiver focada, você vai estar ali em desespero. Quantas e quantas pessoas, nós temos casos do próprio André Luiz relatando em nosso lar, pessoas no nosso lar presas em calabouços, dentro do nosso lar, porque não estão calmas o suficiente. Assim como tem pessoas andando pelo umbral, fazendo resgate, falando que está ali no meio de um jardim florido, se sentindo bem em estar ali. Então veja como não é tão predominante ou preponderante, né, no nosso sentimento o local onde a gente está. Ou seja, eu posso estar hoje vivenciando uma vida com dificuldades, na pobreza, diante de familiares problemas, diante de um trabalho onde só tem dificuldades. Se eu tiver a calma, se eu tiver essa tranquilidade de fazer a minha prece, conectar, pedir força, entender o que o Emmanuel traz, que é esse foco, que tudo passa, ou seja, eu saio da caixinha e enxergo minha vida como mais um dia que será vencido. E é esse o foco. Só que a gente muitas vezes, eu sou paciente, mas não pisa no meu calo, eu sou bom, mas não me cutuca. Ou seja, não é. Então esse grande desafio, ele é individual.
e não depende do local, ou seja, não tem desculpa, né, doutor? Nós estamos vivendo um momento, eu chamo de mundo torto. Existe um aforismo que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve certo por linhas certas. Nós que entortamos as linhas de Deus. Então, esse mundo, para muita gente, está torto. Que a gente vê violência, agressão, sequestro, e uma série de absurdidades, até guerra no século XXI. E às vezes nós ficamos intranquilos, perdemos a nossa paz. Por quê? Porque a gente está acreditando nesse mundo torto criado pelo homem. Enquanto que o universo criado por Deus, ele é extremamente equilibrado. Então, se nós quisermos manter a calma, vamos confiar em Deus, saber que Ele tem domínio sobre tudo, vamos fazer o que nos compete, porque a única certeza que a gente tem que vai dar certo é procurando fazer a coisa certa, embora nem sempre fazendo certo vai dar certo, porque Deus tem o propósito de nos ensinar com as dificuldades, com as intempéries, mas essa certeza de Deus em nós, trabalhando a nossa personalidade, que eu chamo de fé, que é essa confiança no Pai que nos ama, com a extrema misericórdia, além da justiça, isso faz com que a gente mantenha calma, não tenha preocupação. Nós vamos nos ocupar vivendo o dia de hoje. O amanhã pertence a Deus, não nos pertence. Então deixa que Ele cuida. O passado já passou, não tem como voltar. Então vamos viver o dia de hoje. E o dia de hoje, na grande maioria, quase absoluta, é muito tranquilo, é muito sereno. Então, se fosse para a gente viver essa proposta de Jesus, nós estaríamos sempre muito calmos, tranquilos, dizendo, como se diz lá em Minas Gerais, está tudo bom demais da conta. E com isso, deixa as coisas passarem, porque tudo passa, os momentos bons e os momentos difíceis. Nós estamos finalizando nosso programa, convidando vocês para estarem conosco na semana que vem, com mais um estudo do livro Palavra de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier, pela TV Servo.